Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quinta-feira, 7 de julho de 2022. Mas primeiro temos a lista de terça-feira para conferir. E na lista estava o BEC Atlético Mineiro contra o Emelec e bateu. O Galo venceu por 1-0 com um gol de pênalti aos 79 minutos. Foi melhor durante todo o jogo. A equipe do Emelec finalizou apenas uma vez no gol. O Atlético Mineiro teve 21 finalizações, apenas 5 no gol. Agora veja como são as coisas. Na semana passada, o Atlético Mineiro estava em BEC e não bateu, porque o Hulk perdeu um pênalti nos minutos finais. E nesse jogo, bateu graças a um gol de pênalti do Hulk também nos minutos finais. E aí é bom vocês também começarem a prestar atenção nessas odds baixas. Como vocês podem ver, a odd do Atlético Mineiro era 1,33. O Atlético dominou a partida, mas não venceu com muita facilidade. Corinthians e Boca Juniors, o Timão está classificado para as quartas de final, mas não foi uma classificação muito fácil. A equipe do Boca Juniors dominou a partida, teve as melhores chances, principalmente no primeiro tempo, quando teve as melhores oportunidades. O Benedetto teve uma chance em bola cruzada que ele poderia ter dominado para tentar uma finalização melhor, mas pegou de primeira e chutou para fora. E aos 32 minutos, o mesmo Benedetto, em cobrança de pênalti, acertou a trave e no rebote com o gol aberto, o jogador do Boca Juniors chutou para fora. O Corinthians no jogo teve 34% de posse de bola, apenas uma finalização para fora, enquanto a equipe do Boca Juniors teve 66% de posse de bola, 20 finalizações, mas só acertou 3 no gol. No segundo tempo, a equipe do Boca Juniors teve mais posse de bola, mas não levou tanto perigo. A equipe do Corinthians teve aí apenas 6 finalizações e nenhuma no gol. Muitas pessoas tomaram head nesse BEC Boca Juniors, mas é uma coisa normal porque realmente tinham o padrão de BEC Boca Juniors. A única coisa que eu fiz nesse jogo, além de assistir e sofrer, foi usar uma aposta grátis que eu ganhei na Bet365. E nos outros jogos do mesmo horário, eu não consegui fazer nenhuma operação. Estava 100% concentrado nessa partida. Sequer abri o site da Betfair, da 365. O Corinthians estava muito desfalcado, só se defendia o Boca Juniors o tempo todo com a bola. E na decisão por pênaltis, o Benedetto voltou a ser protagonista ao errar a quinta cobrança. Se ele tivesse convertido, teria classificado o Boca Juniors, mas isolou. E nas cobranças alternadas, brilhou a estrela do Cássio, que pegou o pênalti do Ramírez, e o Gil converteu e classificou o Timão para as quartas de final. Uma noite feliz para a equipe do Corinthians e para a torcida, e uma noite triste onde nada deu certo para o atacante argentino Darío Benedetto. Se ele converte o pênalti no tempo normal, dificilmente a equipe do Corinthians teria força para buscar o empate. E se ele converte aqui a quinta cobrança, já classificava a equipe argentina para as quartas de final. E na lista estava o Libertad contra o Atlético Paranaense e bateu. O Libertad abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo e aos 90 minutos a equipe do Atlético Paranaense empatou a partida. E é mais um brasileiro classificado para as quartas de final da Libertadores. Se juntou ao Corinthians e o Atlético Mineiro. Na lista também estava o BEC Internacional contra o Colo-Colo e bateu. O Internacional saiu perdendo aos 15 minutos, tomou um gol, mas ainda no primeiro tempo virou a partida e no segundo tempo marcou mais 2 gols, venceu por 4-1 e garantiu classificação para a próxima fase. Como eu havia falado, o over 2,5 poderia ser interessante nesse jogo pela necessidade de gols do Internacional e bateu aí com sobra. E a lista de terça-feira ficou aí com 3 jogos e 3 acertos. A lista de segunda-feira desgabaritada e a lista de terça-feira gabaritada. Vamos agora analisar os jogos desta quinta-feira. E vamos começar com a Libertadores da América. Estudiantes contra o Fortaleza. Os últimos jogos, a equipe do Estudiantes vem de derrota, perdeu fora de casa para o Arsenal de Sarandi pelo Campeonato Argentino por 2-1. Já são 4 jogos sem vencer, nos últimos 4 jogos tem 3 derrotas e 1 empate. Nos últimos 10 jogos são 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. E a equipe do Fortaleza também vem de derrota, perdeu fora de casa para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro por 2-1. Nos últimos 3 jogos são 2 derrotas e 1 empate.
Nos últimos 10 jogos, a equipe do Fortaleza perdeu 4, venceu 3 e empatou 3. Aqui é um jogo para buscar o back Estudiantes, embora não venha conseguindo bons resultados, mas a equipe do Fortaleza também não tem conseguido bons resultados. Não acredito que o Fortaleza vá vencer o Estudiantes lá na Argentina. O técnico do Fortaleza, Vojvoda, vai precisar montar uma boa estratégia para segurar o empate e decidir a vaga nos pênaltis. É possível, o Corinthians todo desfalcado conseguiu segurar o Boca Juniors e se classificou, mas aqui eu vou colocar a equipe do Estudiantes em back. Dando sequência, vamos para a Conmebol Sul-Americana. Lanús contra o Independente Del Valle, eu vou ficar fora. O Independente Del Valle venceu o primeiro jogo por 2-1. Atlético Goianiense contra o Olímpia. O Olímpia venceu o primeiro jogo por 2-0. Os últimos jogos, a equipe do Atlético Goianiense vem de derrota, perdeu em casa para o São Paulo por 2-1. Nos últimos 4 jogos, são 2 derrotas e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, são 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. E a equipe do Olímpia vem de vitória, venceu fora de casa o Guarani pelo Campeonato Paraguai por 2-0. Nos últimos 9 jogos, são 6 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Perdeu para o Cerro Porteño por 4-0 e perdeu para o Colón ainda na fase de grupos da Libertadores por 2-1. O Atlético Goianiense tem uma situação idêntica à do Internacional, precisa fazer pelo menos 2 gols de diferença para decidir a vaga nos pênaltis. Pode ser interessante para o mercado de gols, mas o Atlético Goianiense com uma odd de 1,70 não vem conseguindo bons resultados. Eu vou colocar o Atlético Goianiense em lei. Lembrando que essa sugestão não é para ficar os 90 minutos, é para tentar buscar algumas oportunidades durante o jogo, tentar pegar aí alguma subida de odd. Se o Atlético Goianiense começar melhor, não tem por que se expor nesse lei. Dando sequência, São Paulo contra a Universidade Católica. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 4-2. Os últimos jogos entre eles são 2 vitórias do São Paulo e 2 empates. O São Paulo venceu no Chile por 4-3 e venceu também no Chile por 4-2, que foi esse último jogo. Jogando em casa, empatou por 1-1 e por 0-0. A equipe do São Paulo vem de vitória e venceu o Atlético Goianiense fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E a Universidade Católica vem de vitória e venceu o Coquimbo Unido pelo Campeonato Chileno por 2-0. Nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias e 5 derrotas. O São Paulo, que nessa partida não terá o Caleri, Rodrigo Nestor e Igor Vinícius, que foram expulsos no primeiro jogo. O São Paulo, com uma odd de 1,53, já tem uma vantagem de 2 gols. Eu vou ficar fora desse back. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 2,10. Eu vou colocar o over 2,5 nesse jogo. Eu não gosto muito de trabalhar no mercado de gols, mas a Católica precisa de fazer pelo menos 2 gols para empatar o confronto. Eu acredito que vai ser um jogo mais aberto. Dando sequência, Europa Conference League tem aí um monte de jogos, mas são equipes que eu não tenho muito conhecimento. Eu vou ficar de fora. Talvez dá para buscar alguma coisa e assistindo a algum jogo, mas eu não gosto muito de pegar esses jogos porque eu não conheço as equipes, não sei como que joga. Temos também um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, CSA contra a Ponte Preta. A equipe do CSA na 17ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. E a equipe da Ponte Preta na 18ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do CSA ocupa a 14ª colocação, nos últimos 7 jogos tem 2 vitórias e 5 empates. É uma equipe que vence pouco em casa, mas ainda não perdeu. A equipe da Ponte Preta, jogando fora de casa, ocupa a 17ª colocação. Em 8 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do CSA por 2-1, vitória da Ponte por 2-1 e vitória do CSA por 2-1. Jogando em Alagoas, o CSA venceu os 2 jogos. Jogando em Campinas, a Ponte Preta venceu por 2-1. O CSA vem de um empate fora de casa contra o Londrina por 0-0. Nos últimos 10 jogos, o CSA tem apenas 1 vitória, 2 derrotas e 7 empates. É uma equipe que perde pouco, mas empata bastante. E a equipe da Ponte Preta vem de um 0-0 em casa contra o Tombense. Nos últimos 10 jogos são 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. Venceu o Ituano fora de casa.
Aqui tem tudo para ser um jogo bem complicado, são duas equipes fracas tecnicamente, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Então a lista de quinta-feira ficou aí com Beca Estudiantes, Lei Atlético Goianiense e over 2,5 São Paulo contra a Universidade Católica. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.